A série de história da tecnologia vai falar dessa vez de um patrimônio da internet mundial que, dependendo de quando que você está vendo esse vídeo, está muito perto da data de validade ou então já virou peça de museu. É o Flash, uma tecnologia que foi essencial para o desenvolvimento da web, fez muita gente passar raiva e hoje é coisa de um passado, só que bem recente. Antes de saber como tudo isso aconteceu e por que ele é tão importante assim, deixa o seu joinha, se inscreve no canal do Tecmundo para mais vídeos como esse e também toca no sininho para receber as notificações cada vez que um vídeo novo for enviado aqui no canal. Beleza? Então vamos lá para a história do Flash. Primeiro de tudo, a gente precisa diferenciar cada um dos flashes, porque é muito nome e pode ficar meio confuso mesmo. Então vamos lá. O Adobe Flash, que começou sem a Adobe, é um software de desenvolvimento e modificação de vetores e de gráficos. Com ele você cria desenhos, imagens, jogos, sites, banners de publicidade e até programas inteiros. Você pode ter visto já por aí, alguns anos atrás, o anúncio de vagas pedindo animador ou desenvolvedor com habilidades em Flash. Isso significava mais ou menos saber desse tipo de ferramenta. E a internet dos anos 90 e 2000 foi cheia, mas cheia de conteúdo em Flash. No começo, ele era um diferencial, deixava tudo mais chique, mais elaborado. Depois, ele virou ponto negativo e muita dor de cabeça. Já o SWF, ou Shockwave Flash, é o formato de arquivo desses conteúdos multimídia prontos. Quando a gente fala rodar um negócio em Flash, normalmente é essa a extensão, sendo que para vídeos é o FLV e o arquivo base é o FLA. E para rodar o SWF, você precisa de um plugin para navegadores, ou então do Flash Player, que é o software oficial que reproduz as mídias e também os programas. Você com certeza já instalou ele por aí no seu computador, querendo ou então meio sem querer. Acontece, eles eram assim mesmo. A nossa história começa em janeiro de 1993 nos Estados Unidos, com a fundação de uma empresa de programas de computador chamada Future Wave Software. Ela foi fundada por 3 pessoas, o Jonathan Gay, o Charlie Jackson e a Michelle Welch. O Jonathan é o programador e o idealizador de tudo. Desde a época do Apple II, ele queria uma ferramenta que facilitasse a criação de gráficos para serem exibidos no computador, seja em jogos ou em utilitários, mas nada que estava no mercado agradava ou era caro demais. O Charlie era um empresário e amigo que ele conheceu num grupo de fãs do Macintosh, tendo vendido antes a sua empresa, a Silicon Beach, para na época gigante Aldus Corporation. Já a Michelle trabalhava com ele, era especialista em marketing e foi convocada para ir junto. O primeiro produto da empresa foi o Smart Sketch, um editor de desenhos vetoriais para que praticamente, qualquer usuário sem conhecimento técnico avançado conseguisse fazer criações gráficas simples. Ele rodava em modelos de tablets, que são aquelas mesas digitalizadoras bastante utilizadas por designers e arquitetos, só que mais especificamente em um produto chamado EO, que é um modelo do começo da década que usava um sistema operacional chamado PenPoint. Quando o Smart Sketch estava saindo, o aparelho foi descontinuado pela nova dona, que era a AT&T, a operadora, e o software acabou sendo um fiasco em vendas. Mas ele era bom e principalmente era fácil de usar, então o plano B foi portar ele para Windows e também para Mac. Lá, outros programas voltados para esse mercado já reinavam, incluindo produtos da Corel e da própria Adobe, que vai ser mais importante na história daqui a pouco. A empresa não decolou, só que essa época é também a da popularização da internet comercial, e cada vez mais as páginas na web ganhavam um ar mais colorido, com tendência a exibir também coisas se mexendo por mais simples que fossem. E vendo essa possibilidade, a empresa lança um segundo software, focado em animações que rodam online. É o Future Splash, que era dividido em 2 programas. O primeiro é o Future Splash Animator, que é o editor propriamente dito. O segundo é o que reproduz essas criações, um player compatível que podia ser também um plugin incorporado em navegadores. O Future Splash foi lançado na metade de 1996 e rapidinho chamou a atenção de alguns aliados poderosos. O Netscape Navigator e o Internet Explorer lançaram o tal do plugin, o que já atingia quase todo o mercado consumidor. Mas faltava conteúdo naquele formato.
O portal da Disney e o site oficial dos Simpsons viraram fenômenos na época por serem alguns dos primeiros com essa novíssima tecnologia de animação. E a Microsoft fechou um contrato com a empresa porque queria redesenhar o seu portal de conteúdos MSN com essa pegada mais moderna. O MSN já virou tema aqui no canal. No final de 1996, entra em cena a Macromedia. Essa é uma empresa norte-americana de softwares mais experiente e principalmente rica, adquirindo aqui e ali programas bem-sucedidos de empresas menores para incluir no seu catálogo. Foi o que aconteceu com a Future Wave, que foi comprada e absorvida. O Future Splash então teve o seu nome encurtado e virou só Flash. A dobradinha da ferramenta de animação com o player continuou, agora chamado de Macromedia Flash Player. Ele era bem leve e continuou distribuído pelos navegadores de graça. E aí começaram a surgir cada vez mais entusiastas desse formato e até especialistas. A primeira animação em Flash para a internet foi The Goddamn George Liquor Program. Para os sites em Flash, a chave não era só exibir animações, mas ter interatividade, nem que fosse, sei lá, um botão para você acionar alguma coisa, uma alavanca para levar você para outro lugar. Com a evolução das versões, as ferramentas para os desenvolvedores ficavam cada vez mais sofisticadas e as páginas eram cada vez mais complexas. Dependendo da sua conexão, podia sim levar algum tempinho a mais para carregar tudo, mas o resultado final normalmente compensava e era bem impressionante. As próximas versões do Flash, já com o comando da Macromedia, foram adicionando todas essas novidades. O Flash 2, de maio de 1997, passou a suportar áudio sincronizado e aí as páginas ganharam música de fundo e também alguns efeitos sonoros em menus. O Flash 3, de 98, facilitou ainda mais a construção quase automaticamente de sites, que traziam conteúdos em Flash, como eu falei, as animações, os botões e também ali algum ou outro desenho. O Flash 4 trouxe experiências de tela cheia, suporte a áudios em MP3 e um licenciamento gratuito do código do Flash Player, o que fez ele ficar ainda mais popular. Nessa época, no fim da década de 90, quase 80% dos consumidores já tinham o plugin habilitado por padrão, ou seja, sem precisar de download. Navegar na internet e ver coisas em Flash eram praticamente sinônimos. Muitos web designers, eu aposto que fazia tempo que você não escutava esse termo, surgiram aí. E esse final dos anos 90 foi também a era de ouro do Flash, com sites cada vez mais ousados, páginas clássicas de jogos e animações. A gente vai falar um pouquinho melhor delas no final do vídeo. Evoluindo ainda mais, o Flash 5 é lançado em 2000 com o ActionScript, uma linguagem de programação orientada para objetos que melhoram a dinâmica do desenvolvimento. 2002 marca a chegada do Flash 6, ou MX, com suporte para vídeo, recursos de acessibilidade e ainda mais ferramentas para os animadores. 2 anos depois vem o Flash 7, o MX 2004, que melhorou o suporte aos clips, e nesse meio tempo surgiu ainda o Flash Lite 1, que era a versão um pouquinho mais leve e também adaptada para dispositivos móveis, especialmente com Symbian. E ó, a gente não vai entrar aqui em toda a lista de melhorias de cada versão, não é esse o objetivo do vídeo. E voltando para a linha do tempo, a gente chega em 2005, que é muito importante para o Flash. Para começar, um certo site de vídeo chamado YouTube é lançado e rapidinho se torna super popular, eu acho que você já ouviu falar dele, né? Principalmente por permitir a postagem de clipes e a visualização rápida usando um player em Flash. A história do YouTube a gente já contou bem no comecinho do quadro, não deixa de conferir depois. Já em abril, a Macromedia é adquirida pela gigante Adobe, que passa a ser a dona do Flash, do Dreamweaver e de todas as outras propriedades por 3 bilhões e meio de dólares. O CEO da Macromedia na época era o Stephen Elop, que foi para a Adobe e depois virou CEO da Nokia, chefe de uma divisão inteira na Microsoft. A influência da Adobe já foi sentida no Flash 8, que tinha novidades gráficas que incluíam filtros tipo blur e sombreamento, além de blends bem ali na pegada do Photoshop. A partir daí, as atualizações do Flash perdem a sua numeração, mas viraram integrantes do CS, que é Creative Suite, e depois CC, parte do pacote de assinaturas Creative Cloud. Numa tentativa de mudar a marca, o Flash Professional foi rebatizado para Adobe Animate em 2016. E em 2007, o ano de lançamento do primeiro iPhone, o YouTube percebeu que não seria muito bom apostar todas as fichas no mesmo formato e cria uma versão alternativa do site com HTML5 e o codec H.264, que
funcionou bem, principalmente em economia de energia. No desktop isso não era um problema, estava tudo ligado na tomada normalmente, mas agora a bateria era uma preocupação real. Esse foi o primeiro grande momento em que se começou a discutir o Flash de uma forma crítica. Por um lado, os sites em Flash eram bonitos, mas eram bem pesados. Os banners e menus começavam a irritar o consumidor quando os sites ficaram mais sobrecarregados. Além disso, a plataforma era extremamente insegura. Chegou um momento em que todo mês tinha uma nova vulnerabilidade grave que era encontrada e explorava o plugin do Flash, invadindo dispositivos por mais protegidos que eles estivessem. Aqui no Tecmundo mesmo eu cansei de escrever notícias sobre malwares que miravam exatamente nele. Em 2008 veio o Adobe Air, e essa é a engine que substituiu o Flash Player e permitiu a reprodução de aplicações mobile e desktop a partir de um desempenho muito melhor e com mais funcionalidades. Nesse mesmo ano, alguns dos veteranos do Flash receberam um prêmio chamado Up Eworks Award, batizado em nome do lendário cineasta da Disney, Up Eworks. Ele fazia parte do Annie Awards, a grande festa da área de animação, e foi um reconhecimento pela criação de uma ferramenta de popularização de toda uma técnica. Mas em 29 de abril de 2010, o Flash conhece de perto o seu pior inimigo, Steve Jobs. Essa foi a data da publicação de Thoughts on Flash, uma carta aberta do então CEO da Apple para explicar por que o iOS não suportaria o formato. Ele detonou a tecnologia, citando que ela era pesada, vulnerável, consumia muita bateria, era proprietária demais e já era dispensável, porque os concorrentes já eram alternativas melhores. Isso aí inclui tanto o HTML5 quanto o WebGL e Microsoft Silverlight em alguns aplicativos. E que o Flash era uma tecnologia criada para a era dos PCs e do mouse, não sendo eficiente em telas pequenas sensíveis ao toque. E o Steve Jobs não ficou só na teoria. O primeiro iPad saiu nesse mesmo ano sem o suporte ao Flash, o que foi um escândalo na época para muita gente. Mas o movimento de boicote também estava crescendo. Em 2011, a própria Adobe anunciou o fim do desenvolvimento para navegadores mobile e deu a vitória ao HTML5. Em 2012, foi a vez do Android abandonar o barco do plugin. Tá, mas se ele era tão ruim, por que ele ficou tão popular? Não dá para ser tão extremo, o Flash tinha sim muitas qualidades. Ele era a melhor opção por muito tempo, porque permitia a criação de animações bem robustas, coisa que o HTML5 não fazia, e tinha a adoção total das empresas da internet, o que é tão importante quanto o produto ser bom ou não. O formato era realmente fácil de usar por quem ia atrás, desde profissionais gráficos gabaritados, até por quem nunca tinha lidado com isso antes e aprendeu tudo com tutoriais na internet. E ele inspirou pessoas a criarem jogos em Flash, ou então nas plataformas rivais, com os joguinhos clássicos inspirando anos depois sucessos de redes sociais, tipo Farmville, que vai acabar no fim do ano junto com o Flash, e também no mobile, tipo Angry Birds ou então Candy Crush. O golpe final veio em julho de 2017, quando o fim do suporte oficial ao Flash é decretado pela própria Adobe para depois de 3 anos, ou seja, agora em 2020. Nesse período, os navegadores começaram a tomar atitudes individuais para eliminar o suporte ou então isolar o Flash. Quando você entra numa página com esse tipo de conteúdo, ele normalmente agora vem desabilitado e você precisa autorizar ele a abrir ou então sair e partir para outra. O Flash deixa uma série de joguinhos especialmente para navegadores. Tem o Line Rider, o Point and Click Crimson Room, uma série de Tower Defenses, aqueles de controlar a bicicleta com física super sensível, os de vestir bonecas com as roupas que você quiser. Olha, eu nem preciso falar aqui que eu não vou citar todos os principais, porque são muitos. Então, sabe aquele jogo de Flash que você adora, que você joga direto? Deixe seu comentário aqui qual era o seu favorito, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem um. E olha, tem também as animações. A gente tem lá o Happy Tree Friends, a nossa Havaiana de pau, que é brasileira, e outras do mundo canibal, a história do mamute que viralizou faz muitos anos e as minhas favoritas, que eram as lutinhas dos bonequinhos de palito do Chow Chow. E essas são só as mais caseiras, porque teve muito estúdio grande usando o Flash com sucesso. A gente teve também sites que viraram clássicos, por juntar um monte de projeto em Flash. Dá pra citar aí o Newgrounds, a Armor Games, o Miniclip, o Conga Great e, claro, o nosso bom e velho Clique Jogos, e até páginas como as do Cartoon Network e da Turma da Mônica. E tão importante quanto lembrar dessas coisas é também preservar, porque isso pode ser recente, mas é história.
E boa parte desse trabalho é feito pelo Flashpoint, um projeto de memória que recuperou mais de 38 mil joguinhos em Flash em um só arquivo disponível para quem quiser matar as saudades. Então anota aí na agenda. Em 31 de dezembro de 2020, chega ao fim o suporte e a distribuição oficial do Flash pela Adobe. Não significa que ele vai morrer. Pensa mais como uma boa e merecida aposentadoria. E essa é a história do Flash, o formato que a gente ama odiar, que fez parte da história da internet desde o seu começo e com certeza divertiu muita gente com os sites, os joguinhos e as animações. O tempo passa e ele foi superado mesmo, mas com certeza deixou a sua marca por aqui. Se você quiser ver a história de uma empresa, de um produto ou de um serviço aqui no canal, é só deixar o seu comentário que você sabe que a gente lê. E ó, esse é só um resumo, é só um recorte, e muita coisa pode ter ficado de fora, então vamos conversar aqui embaixo nos comentários. As fontes da pesquisa estão aqui na descrição. E não se esqueça de novo de conferir a playlist do História da Tecnologia, porque aquela história que você tanto quer ouvir já pode ter sido contada. Até a próxima!